Você precisa começar a estudar para Enem, mas não tem nem noção de por onde começar? Calma, meu querido vestibulando, vem comigo, porque eu vou te passar o passo a passo para que você consiga começar a estudar para Enem 2025 assim que acabar esse vídeo. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Inclusive, aqui no canal vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo sobre como estudar para o Enem 2025, como usar a nota do Enem para entrar na universidade, SISU para Unifies, dicas de estudo, de como ser mais produtivo. Vocês vão encontrar todo esse tipo de conteúdo por aqui, então caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue também lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além de conteúdo exclusivo sobre o Enem, eu também mostro os bastidores e a rotina universitária em tempo real, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Então vamos lá, o primeiro passo para começar a estudar para o Enem, sem sombra de dúvidas, é ter um bom planejamento e uma boa organização. Gente, se vocês tivessem noção do tanto de estudantes que eu vejo começando a estudar pelo rumo, então literalmente pegando ali, assistindo a primeira videoaula que encontra e cada dia tá estudando uma matéria diferente, hoje não faz ideia do que vai estudar amanhã e assim em diante. E galera, isso não funciona. Você tem que ter um bom planejamento, você tem que ter noção de onde você está agora e onde você quer chegar, o quanto que você quer evoluir, qual matéria você tem mais dificuldade, qual matéria você tem mais facilidade, porque é óbvio que você vai ter que dedicar mais tempo para aquela que você tem mais dificuldade, quantas horas por dia você tem para dedicar para os seus estudos para o Enem. Se você tiver menos tempo para dedicar para o Enem, aí sim você vai precisar de uma organização muito maior, porque o tempo ele tá contra nós. Então, no geral, você ter um bom planejamento e uma boa organização vai ser a base para que você consiga a sua aprovação. Não pega e começa a estudar para o rumo. Antes mesmo de começar a estudar, então esse é o momento ideal. Você vai se planejar. Você vai responder todas essas perguntas que eu fiz, então qual matéria você tem mais dificuldade, qual você tem mais facilidade, quanto tempo por dia você tem para dedicar para os estudos, se tem um dia da semana que você tem mais tempo e outro que você tem menos tempo. Olha para a sua rotina agora e se planeje. Não começa pelo rumo, porque eu já vi essa história e eu te garanto que ela não dá certo. Então, antes mesmo da sua semana começar, você já vai ter planejado o que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, de que forma você vai estudar. Então, se na segunda vai ser um dia ali mais de prática, que você vai colocar sua mão na massa e resolver uma prova antiga, escrever uma redação de treinamento. Se na terça é um dia mais da teoria, que você vai realmente assistir videoaulas, ler ali os resumos, ler os mapas mentais que você tem acesso e coisa do tipo. Então, tudo isso já tem que estar muito bem planejado. E quando a gente fala que o planejamento e a organização são a base dos seus estudos para Enem, a gente também tá falando de ter um bom cronograma de estudos, porque o cronograma, ele vai ser o seu guia. Ele que vai te falar, olha, na segunda você tem que estudar isso e aquilo, na terça você tem que estudar aquela outra matéria e coisa do tipo. Então, ter um cronograma que te ajude vai fazer toda a diferença. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a estudar para Enem, eu acabei seguindo alguns cronogramas que não funcionavam para mim e parecia que eu tava sempre correndo contra o tempo para cumprir aquele cronograma e eu sentia que não saía do lugar. E vou falar uma coisa para vocês. Você estudar, colocar tempo e energia naquilo e sentir que não tá saindo do lugar, que o seu número de acertos não evolui, que você não consegue de fato absorver a matéria, você se sente estagnada nos seus estudos. Essa é uma sensação horrível. E eu sei que quando a gente tá falando de se planejar, de ter uma organização, de ter aquela produtividade nos estudos, isso acaba sendo a dificuldade de muitos de vocês. Eu consigo perceber isso. E é por isso que eu vou indicar para vocês um cronograma de estudos que já vem prontinho, que é literalmente você começar a seguir e mandar ver nos seus estudos. Então vai facilitar demais a vida de vocês. E eu tô falando do cronograma Dominando o Enem 2025. Ele é um dos cronogramas mais completos que eu pude conhecer nesses quase 4 anos que eu trabalho com o vestibular, e os conteúdos no Dominando o Enem vão do nível mais básico até o mais avançado. Então, se você tem mais dificuldade ou mais facilidade em alguma matéria ou outra, o cronograma vai se adaptar a você, então isso não é problema. Ele também vai se basear no grau de incidência das matérias na prova do Enem. Quem já acompanha aqui o canal tá cansado de me ouvir falar que no Enem a gente tem algumas figurinhas carimbadas, ou seja, alguns assuntos dentro das áreas do conhecimento que estão aparecendo ano após ano na prova do Enem e que por isso a gente tem praticamente certeza que vai aparecer de novo no Enem 2025. Então, esses assuntos que já são figurinhas carimbadas literalmente na prova do Enem, eles vão estar mais aprofundados no cronograma Dominando o Enem. Ou seja, você nem precisa se preocupar de, essa matéria, será que ela tem tanta importância? Será que eu dedico mais tempo para ela ou mais tempo para essa? Não, no cronograma já vai estar tudo separadinho de acordo com o grau de
prioridade dos seus estudos. Então as matérias que mais caem no Enem, elas vão estar mais aprofundadas. E sabe aquele momento que você fica um tempão procurando uma boa videoaula daquele assunto que você precisa estudar? Pois é, nem com isso você vai ter que se preocupar mais, porque no Dominando o Enem é só você passar o cursor em cima da matéria que você tem que estudar naquele momento, ou então clicar que você já vai ser direcionado para uma videoaula escolhida a dedo. Ou seja, todos os conteúdos que estão sinalizados ali para você estudar no cronograma, eles já vêm com uma videoaula. Então nem tempo procurando videoaula você vai perder mais. E isso sem falar no cronograma de provas antigas, então sim, vocês vão ganhar um cronograma dentro do outro cronograma e do Drive com mais de 200 simulados modelo Enem para vocês resolverem, que vocês também vão ter acesso assim que assinarem o Dominando o Enem 2025. E gente, nós vamos falar mais pra frente nesse vídeo ainda da importância de você ter um estudo ativo quando a gente tá falando de estudar pro Enem. Então não é só assistir videoaula, não é só fazer resumo, você precisa colocar sua mão na massa e trabalhar com aquele conhecimento. Então resolver provas antigas do Enem para conhecer o estilo de prova, para conhecer como que o Enem formula as questões, resolver simulados, até para você conseguir acompanhar se você tá evoluindo. Porque os simulados, eles vão servir como um tipo de medidor pra gente. Então, se de um simulado para outro você tá conseguindo acertar mais questões, se antes, no simulado que você fazia mês passado, você acertava, sei lá, 25 questões de matemática, e agora esse mês você tá acertando 30, quer dizer que você teve uma evolução. Então, simulados e provas antigas vão estar ali lado a lado com o seu cronograma para que você consiga ter uma preparação completa para o Enem. Então, se você precisa de um cronograma super completo para estudar para o Enem 2025, com aulas de todas as matérias já inclusas, revisões focadas no Enem, listas de questões com gabarito comentado, um cronograma que já aprovou alunos nas melhores universidades do Brasil, então que a gente sabe que tem uma eficiência comprovada, eu vou deixar o link do Dominando o Enem 2025 tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Não deixe de clicar para dar uma olhada, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na hora de vocês estudarem pro Enem. E sabe o que é melhor? Isso vai salvar os seus estudos pro Enem por um valor menor do que o que você gastaria saindo com seus amigos esse fim de semana. Pois bem, lembra que eu falei para vocês que colocar a mão na massa, que ter um estudo ativo vai ser o diferencial para você conseguir ser aprovado? Pois é, gente, a verdade é que a maioria de nós não é ensinada a estudar. Então a gente sai da escola com aquele método tradicional na cabeça. Então, vou assistir uma videoaula, vou fazer um resumo, depois eu vou voltar aqui e revisar as minhas anotações. E tá errado estudar dessa forma? Não. Tá errado você só estudar dessa forma. Por quê? No dia da prova do Enem, vocês concordam comigo que vocês não vão ter que assistir uma videoaula e fazer um resumo? Vocês vão ter que resolver questões e escrever uma redação? Então, por que desde já você não se prepara para o que vai te esperar no dia da prova? Não adianta você só absorver o conteúdo se você não consegue utilizar ele para resolver uma questão, por exemplo. E isso você vai treinando desde já. Então, não espere para colocar a prática nos seus estudos. Pega provas antigas do Enem para resolver, faça simulados modelo Enem, simulando de fato o dia da prova, porque uma coisa que muita gente esquece é que o Enem também é uma prova de resistência. O Enem é aquele vestibular que vai te vencer no cansaço. Porque 180 questões e uma redação, e ainda questões com um blocão de texto desse tamanho que você precisa interpretar do início ao fim, não é fácil. Então, sim, vai exigir muito do seu intelecto, mas também vai exigir muito da sua saúde mental e da sua saúde física. Por isso é importante que agora, quando vocês forem pegar uma prova antiga do Enem para resolver, pegar um simulado para resolver, vocês simulem as condições do dia da prova. Então, por exemplo, vou pegar aqui um sábado à tarde, que é onde eu tenho tempo para fazer uma prova antiga do Enem, vou me trancar no meu quarto ou no meu cantinho de estudos com uma garrafinha de água, um lanche, colocar 5 horas ali se eu for fazer o primeiro dia de prova no temporizador do meu celular, 4 horas e meia se eu for resolver o segundo dia de prova, e só vou sair aqui do meu quarto, do meu cantinho de estudos, para ir no banheiro, que é o que vai acontecer no dia da prova do Enem. Porque no dia da prova, muitos estudantes, quando vai chegando ali o final da prova, falta, por exemplo, 20 ou 15 questões para resolver e a pessoa já não consegue mais nem ler o próprio nome, porque tá extremamente esgotada e aí tem que sair chutando essas últimas questões. Com vocês, isso não vai acontecer. Por quê? Vocês já vão colocar a prática nos estudos desde agora. Vocês já vão treinando tanto a cabeça quanto o físico de vocês para a prova do Enem, desde o momento que vocês começarem a estudar. Então, por isso que eu falei que o Dominando o Enem já ter um drive com simulados, um cronograma de provas antigas, vai facilitar muito a vida de vocês. Porque esse estudo ativo, colocar a mão na massa, resolver essas provas, tem que estar presente nos estudos desde agora. Vocês têm que saber dosar bem a teoria e a prática, porque isso vai com certeza ser o diferencial para vocês conseguirem a aprovação ainda esse ano. E mesma coisa
coisa pra redação, tá bom? Redação do Enem é treino. Então, sim, assista videoaula sobre como escrever uma redação, entenda como que é a estrutura da redação do Enem, então modelo dissertativo argumentativo, o que são as teses, como usar os repertórios, como escrever uma proposta de intervenção, mas assim que você acabar de estudar a redação, escreva redações de treinamento. Pega para escrever um texto e escreva sobre diferentes eixos temáticos. Então, uma redação sobre saúde, outra sobre meio ambiente, outra sobre educação. Se vocês estiverem na dúvida sobre quais temas escrever, gente, pega os temas antigos de redação do Enem. Então vai lá, sei lá, no Enem 2015, pega o tema de redação, lê os textos motivadores e escreva uma redação de treinamento. Então, redação é de fato você sentar a bunda na cadeira e escrever redações. Óbvio que no começo pode até ser difícil, mas eu te garanto que com o tempo vai ficando mais fácil, porque vai ficando meio que automático. A verdade é que a redação do Enem é uma receitinha de bolo. Então vai chegar um momento que você já vai estar tão ali naquela prática de escrever as redações que independente do tema que você precisar escrever, você vai conseguir, porque a redação já vai ser algo muito automático para você. Então, por favor, dê a importância que a redação do Enem merece, até porque é a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 a 1000 e diferente das outras áreas que você precisa estudar para conseguir acertar as questões, aqui seu único foco é escrever um bom texto. Então, além de ser a única área do conhecimento que vale de 0 a 1000 com toda certeza, você vai precisar de menos tempo do que as outras áreas do conhecimento para ficar craque. Então, quando a gente está falando de redação, não deixe de colocar a sua mão na massa. E quando a gente está falando de frequência, será que tem uma frequência ideal que você precisa escrever de redações de treinamento por semana ou de provas antigas do Enem, simulados que você precisa fazer, que vai te garantir que você vai ser aprovado? Infelizmente não tem essa frequência ideal, mas baseado na minha experiência, eu aconselho que vocês peguem pelo menos uma prova antiga ou um simulado modelo Enem, vai qualquer coisa revezando, então uma vez você faz o simulado, outra vez você faz a prova antiga, etc. Um a cada 2 semanas, pelo menos, e quando a gente está falando de redação de treinamento, escreva uma por semana. Então, prova antiga / simulado, uma a cada 2 semanas, redação de treinamento, uma por semana, e conforme a prova do Enem for se aproximando, você vai aumentando essa frequência cada vez mais, tá bom? E eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo, podem contar com o canal, a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre como estudar para o Enem 2025, que nem eu falei sobre vida universitária, SISU Pro, Unifies, tudo que vocês precisam sobre esse universo de vestibular, vocês encontram aqui. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. Não esquece que o link do cronograma Dominando o Enem 2025 tá tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado para vocês darem uma olhada. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, não deixe de me seguir por lá também. Como eu disse, além de conteúdos exclusivos sobre o Enem, eu também mostro os bastidores e a rotina universitária em tempo real, como que é morar sozinho em outro estado para estudar, e isso é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!